Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Vieram mais uma vez ouvir a palavra de Deus. E hoje vamos estudar no livro de Isaías, capítulo 59, do 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Muito maravilhoso. Então aqui o Senhor nos fala que Ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Mas vossas iniquidades, que são os pecados, né, é que encobrem, que faz a separação entre nós e Deus. A maior barreira que existe entre o homem e Deus, nós sabemos que é o pecado. O pecado é como se fosse um muro que separa o homem de Deus, como se fosse uma muralha, como se fosse uma parede, mas é mesmo uma barreira muito grande que separa o homem de Deus. Por isso, às vezes a pessoa pede de Deus uma bênção em oração, mas não recebe. Por quê? Porque o que vem de Deus, o que está fluindo de Deus, não chega até aquela pessoa que fez, que criou essa barreira entre ela e Deus. É como se fosse uma nuvem escura, uma nuvem negra, que eu posso fazer essa comparação também, que está encobrindo o rosto do Senhor para com o homem, para conosco. Então essa barreira, que é o pecado, foi criado também por Adão e Eva, lá no início da criação. Lá em Gênesis, não está escrito que Adão e Eva comeram do fruto que Deus falou para que eles não comessem. Mas eles comeram. Aí foi a queda de Adão e Eva e de toda a humanidade, que atingiu até a nós. Não é verdade? Então essa separação é que faz com que a gente não receba as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor sempre fluem, mas para aquele que não cria barreira entre ele e Deus, que é o pecado, principalmente o pecado consciente, que são as iniquidades. Então por isso nós devemos ter muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos, principalmente porque o que pensamos nós falamos e executamos. Por isso eu falo sempre nessas três coisas: o pensamento, a palavra e os atos. Se nós tivermos cuidado com isso, a gente vai
viver uma vida sempre em união com o Criador, em união com Deus. Eu fiz essa comparação, esse paralelo com o livro de Gênesis, quando Adão e Eva caíram também, eles fizeram essa separação entre eles e Deus, e sofreram bastante. O pecado entrou no mundo e nos atingiu. Mas para isso, Deus, com a sua infinita misericórdia, envia seu Filho, seu único Filho, amado, para morrer por nós, em morte de cruz. Só que Jesus morreu ali naquela cruz, no primeiro dia, no segundo dia. O inimigo, Satanás, poderia até pensar que ele venceu ao Senhor, mas no terceiro dia ele ressuscita. Aí, Satanás deve ter ficado muito irado, né? O Senhor, ele se fez pecador por nós naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente, sem pecado, sem dolo nenhum. Ele se entregou ali naquela cruz para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Olha só que maravilha que Jesus fez por nós. Então, esse texto, ele nos fala de coisas maravilhosas para aquele que se esforçar e procurar tirar essa barreira, essa muralha que está impedindo da pessoa receber a bênção, tentar derrubar essa muralha, fazer ela desaparecer entre essa pessoa e Deus. Aí as coisas vão começar a fluir de Deus para a pessoa, e essa pessoa vai receber grandes bênçãos do Senhor. Agora, quando a pessoa receber essa bênção, principalmente se convertendo de verdade ao Senhor, ela já é uma pessoa abençoada. E ela tem que passar essa bênção a outras pessoas, tem que passar a abençoar, e não mais ficar correndo como muitos atrás da bênção aqui, ali e acolá, correndo de igreja para igreja. Não sou contra de maneira nenhuma pessoa ir visitar outras igrejas, essa simples igrejinha, outra igreja grandiosa, outra média, qualquer que seja, mas que fale ali o verdadeiro evangelho. Não é errado, não. Claro que se a pessoa pertence a uma igreja, ela deve dar a prioridade para aquela congregação onde ela congrega, tudo bem. Mas a pessoa tem livre-arbítrio e tem a liberdade de ir para onde ela quer. Se ela se muda, mora aqui na Cachoeirinha, se muda lá para a Cidade Nova, ela vai procurar uma igreja, se é mais próximo da casa dela, ou se tiver uma congregação filiada à congregação que ela congregava, pode também congregar lá no outro bairro. Mas se não tiver, eu sou de acordo com que ela vá a uma igreja mais próxima, para não estar precisando pegar ônibus ou andar nesse trânsito, né? Não sou contra isso. Mas o importante é que a pessoa procure frequentar uma boa igreja, se converta verdadeiramente, e eu sempre não esqueço de falar isso na minha mensagem, que leia a palavra de Deus. Pessoa ir para a igreja, louvar, orar, ir para o monte, ir para os vales, mas não ler essa palavra, não vai adiantar de nada para a vida dessa pessoa. Porque o que nos limpa, o que nos purifica, nos ilumina e nos santifica é essa palavra do Senhor. A oração, os louvores,
frequentar uma boa igreja faz parte de um verdadeiro cristão, é claro. Mas vocês podem perceber que muitas pessoas vão às igrejas ouvir apenas o seu pastor, o pregador ou o preletor, seja o que for, mas sente dificuldade, eu não sei porquê, de ler a palavra, porque não tem hábito de leitura. Para quem tem hábito de leitura é muito mais fácil, mas mesmo que a pessoa não tenha hábito de ler outros livros, mas leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, que é o principal livro, continua sendo o livro mais vendido, é um livro sagrado. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar com essa palavra, de maneira nenhuma, porque só quem vai perder somos nós mesmos. O Senhor nos fala que se creres em mim, como diz as Escrituras, sairá do seu ventre rios de águas vivas. Rio de águas vivas vai sair, vai fluir para outras pessoas. Nós recebemos essa palavra, entrou na nossa mente, entrou nos nossos corações, e nós vamos passar com toda a força essa palavra para outras pessoas, para que elas sejam iluminadas também, que elas sejam purificadas, para que elas sejam santificadas. E a Bíblia diz que sem santificação não podemos ver ao Senhor. É a Bíblia quem fala isso. Então, por isso, sempre eu faço bastante ênfase nas minhas mensagens sobre a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Não devemos negligenciar jamais da leitura da Bíblia. Em casa, à noite, abrir a Bíblia e ler alguns versículos, é muito maravilhoso isso. Quando a gente se apega à Bíblia, quando a gente começa a entender, se não entende, peça de Deus que Ele nos dá discernimento, a gente vai lendo, vai aprendendo, vai gostando cada vez mais, vai tendo esse hábito de ler a palavra e às vezes a gente vai à noite adentro e entra até pela madrugada lendo a palavra de Deus. Porque a gente começa a tomar gosto. Mas para tomar gosto é preciso começar a ler a Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos não leem a Bíblia Sagrada. E muitas instituições, muitas igrejas, elas não, vamos falar assim, elas não fortalecem os seus fiéis, elas não alertam os seus fiéis, elas não influenciam. Influenciar uma pessoa para o bem é bom, só não é bom influenciar para o mal. Tem muitos influenciadores digitais, né, por aí, afora na internet, mas influenciando para quê? Para o bem ou para o mal? Muitos fazendo palestras motivacionais, mas está motivando as pessoas para quê? Para o bem ou para o mal? Por isso, falando com a Bernadette, minha esposa, falo para ela que eu vou me intitular como um incentivador digital, e eu prefiro ser um incentivador, porque incentivar as pessoas é muito importante. Eu, quando fazia faculdade, os meus colegas, que eu era o menos jovem, eu não gosto dessa palavra, usar o mais velho, eu era o menos jovem da minha classe, e ele falava para mim que eu era um exemplo para ele. Eu disse: não, eu não sou exemplo nenhum para vocês, o nosso exemplo é Jesus Cristo. Agora, eu posso ser um incentivo para vocês, porque eu comecei a faculdade com 61 anos, terminei com 65, são 4 anos, e ao terminar, fiz também psicologia pastoral, 1 ano e meio. Então, pelo menos um incentivo eu seria para aquela classe. Eu me consideraria e me considero um incentivo também pela minha idade, já ultrapassando os 70 anos, pregando ainda a palavra de Deus, porque eu comecei a minha pregação em uma filosofia de vida. Comecei com meus 30 anos, era um jovem, senhor, né?
Não podia ser um jovem rapaz, mas era um jovem senhor. E passei ali 10 anos pregando para aquela filosofia, tanto aqui em Manaus como fora de Manaus. Participava de grandes seminários, São Paulo, e pelas regiões ali, todo o interior de São Paulo. Mas, um dia, quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, eu pensei, a verdade pura e crua está aqui. Nada de filosofia. E eu tinha todo um aparato, tinha todo o apoio dessa instituição em pagar minhas passagens para São Paulo e para todos os interiores de São Paulo e outros estados do Brasil, porque São Paulo ficava a academia. Tem uma academia lá de treinamento espiritual. São Paulo tem uma no Rio Grande do Sul e tem uma na Bahia. Foi onde eu fiz meu curso de preletor, na Bahia. De lá, as provas foram para o Japão, que era uma filosofia oriental, né, japonesa. E de lá veio a minha aprovação. Então comecei a trabalhar naquela instituição até eu conhecer a palavra de Deus, lendo a Bíblia em casa, e li 2 versículos, foi o esculpado, posso dizer assim, pela minha conversão, né? Muito importante o versículo. Eu posso até ler aqui para nós. Vemos que é muito maravilhoso ficar lá no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 14, verso 21 e o 23, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha só, e quando eu ouvi isso, Jesus se manifestar para mim, aí começou a minha conversão. Aí pulando o 22, indo aqui para o 23, diz assim, ele faz um trocadilho aqui na palavra. No 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui ele faz um pouquinho inverso, né? Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí completou a minha conversão. Aí eu me ajoelhei naquele quartinho em que eu morava nessa época com a minha mãe e me entreguei ao Senhor até o dia de hoje. Aí deixei aquela filosofia para lá. Eu já estava até me preparando para ir fazer curso lá onde fica a sede central, em Tóquio, né, no Japão. Não senti perca nenhuma, material, nem nada, porque o Evangelho sim é o verdadeiro ensinamento. O Evangelho é o verdadeiro ensinamento. Quando comecei a entender, estudar, me aprofundar no Evangelho de Cristo, aí sim eu comecei também a fazer os cursos livres, como cristianismo, bibliologia, hermenêutica teológica, homilética, que é como a pessoa pregar, a maneira de como pregar. E outros estudos mais profundos, procurei estudar, porque eu pensei, se eu vou entrar de corpo, alma e espírito, né, como a Bernadette cantou ainda há pouco, aqui uma música muito bonita, da harpa cristã. Eu gosto muito das músicas da harpa cristã, sabe, que fala de uma verdade muito maravilhosa. São músicas de realmente, assim, que se parecem espirituais. Muitas músicas bonitas, muitos cantores fazendo aí, não resta dúvida. Como aquela, né, acalma o teu coração, acho muito bonita. Aquela outra, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, muito linda, né? Mas tem muitas músicas gospel que dá para qualquer um de nós percebermos que são apelativas, muito apelativas, não é verdade?
Então, precisamos ter cuidado, né? Nas músicas gospel, músicas, nós chamamos louvores, né? Então, irmãos, já estamos quase para encerrar o nosso tempo. Nós pregamos hoje sobre essa barreira que o próprio homem cria entre ele e Deus, por isso é impedido de receber as suas bênçãos. Fiz uma comparação ali com o livro de Gênesis, quando Adão e Eva caíram também, eles criaram uma barreira entre Deus e eles. Isso nos atingiu e toda a humanidade, não é verdade? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele manda seu Filho, e único Filho, unigênito, para que pudessem nos salvar, nos resgatar da queda que a humanidade caiu através de Adão e Eva. Então vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos deu e nos resgatou da morte, até da morte do pecado. Ele venceu a morte. Ainda pergunta na sua palavra, né? Ô morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu tudo. Ele foi um vencedor completo. E se nós estivermos com Ele, nós seremos também um vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não é verdade? Então, irmãos, vamos ter esse cuidado de não jamais formar essa barreira entre nós e o Senhor. Essa muralha, esse muro, podemos chamar assim, essa nuvem negra, que nós ficamos de um lado, o Senhor do outro. Esse muro está não deixando nós termos contato espiritual para com Deus, mas o Senhor está lá, do outro lado da muralha, inteirinho, pronto para nos abençoar, porque Ele nunca nos deixa. Ele fala, jamais te deixarei, jamais te desampararei, Ele fala, né? Ele jamais nos abandona. Muita gente fala por aí que Deus abandonou, que está sofrendo isso, aquilo. Veja a sua vida, como é que vai a sua vida? Dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, no seu trabalho, na sua aula, na sua vida cotidiana. Se está realmente seguindo os caminhos do Senhor ou se está seguindo outros caminhos. Então vamos seguir o caminho do Senhor, seguir as suas pegadas. Aí pode ter certeza, irmãos, de que vamos sermos vitoriosos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com essas palavras encerro esta mensagem de hoje, agradecendo primeiramente a Deus e seu Filho amado Jesus Cristo e a todos vocês que vieram até aqui para ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza de que todos nós vamos sair daqui mais fortificados nesta palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado a todos e vamos orar. Ó Senhor do céu e da terra, soberano do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por esta reunião de hoje, que sabemos que o Senhor está aqui presente, porque o Senhor me fala que aonde tiver 2 ou 3, ali, falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Senhor, muito obrigado por esta orientação que o Senhor nos deu, por esta força que o Senhor nos deu, por essa saúde, paz, tranquilidade, harmonia. Nós te agradecemos muito, nós só temos muito mais a te agradecer do que a te pedir, Senhor. Muito obrigado de todo o coração. Amém, Senhor. Amém.